Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Doenças do Fígado Tem Cura. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que este projeto é um projeto do Lar Apate, que é a casa de apoio que acolhe os pacientes que vêm de outros estados para fazerem transplante de fígado, rim e pâncreas. Como esses pacientes são pacientes que não têm condições de se manter em São Paulo, eles são acolhidos na nossa casa de apoio, que é o Lar Apate. E esse projeto do Lar Apate, do Doenças do Fígado Tem Cura, ele visa trazer informação sobre tudo que diz respeito às doenças do fígado. Essa é a nossa 7ª live, nós já fizemos 6 lives anteriores, que são todas disponíveis nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, e elas falam sobre desde as causas das doenças do fígado, os tipos de tratamento, as hepatites virais, sobre transplantes. Então, tem várias informações importantes sobre as doenças do fígado, porque eu acho que a informação é a melhor maneira da gente poder se cuidar, né? Então, quem não assistiu às outras lives, quiserem assistir, são disponíveis, é bastante interessante, os temas são muito pertinentes. E hoje, a live de hoje, ela vai falar sobre os direitos dos pacientes. O objetivo dessa live é informar os pacientes que precisam de tratamentos, como que eles podem conseguir isso através do SUS ou dos seus planos de saúde. Então, o objetivo é trazer informação. E para isso a gente vai abordar algumas situações do dia a dia dos pacientes, né? Com algumas orientações sobre os seus tratamentos. Então, nós vamos dividir em 2 partes. Nós vamos falar sobre os tratamentos quando são feitos pelo SUS e tratamentos para aqueles que têm plano de saúde, quais são as possibilidades de acesso. A gente não está aqui para criticar nem planos de saúde, nem SUS, inclusive porque o SUS ele é uma coisa muito importante para a maioria da população, né? Graças a eles nós estamos conseguindo todos nos vacinar, né, para o Covid, isso é uma coisa muito boa, muito positiva. Então aqui o objetivo é informar e tirar algumas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre um tratamento que você precisa no SUS, como você faz para ter um acesso, ou mesmo pelo seu plano de saúde, envie as suas dúvidas aqui no nosso chat, que assim que a gente for desenvolvendo a live, a gente vai respondendo as suas dúvidas. Bom, para hoje nós vamos ter uma convidada, que é a doutora Juliana Morales. Ela é uma advogada, especialista em direito empresarial e bioético, e ela é professora em algumas universidades. Então, eu vou convidar a doutora Juliana para nos acompanhar. Enquanto isso, vou mandando as suas perguntas, que a gente vai anotando aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, nós vamos dividir isso em 2 partes, no SUS e dos convênios. Eu estou aqui aguardando a doutora Juliana entrar, eu já fiz o convite para ela. Ela tem experiência nessa área jurídica no que diz respeito à saúde, então ela vai responder para a gente essas dúvidas com relação a isso. Vamos aguardar só mais um minutinho, enquanto as pessoas vão entrando. Bem-vindos a todos que nos acompanham. Mandem suas dúvidas. Eu acho que ela está tendo um probleminha com a sua conexão. Ela não está conseguindo entrar. Só mais um instantinho. Até que a gente consiga estabelecer a conexão. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Gostaria de agradecer a senhora ter aceitado o convite para estar conosco essa noite e responder aqui os nossos questionamentos. Nós temos aqui já algumas questões que foram levantadas aqui, que nos foram enviadas, e é um grande prazer tê-la conosco essa noite para poder trazer essa informação que é muito importante e as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao acesso ao tratamento.
Ok, boa noite. Vocês me ouvem bem? Você me ouve bem? Sim, nós estamos ouvindo bem. Que bom. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E estou à disposição, esclarecer o que for possível. Bom, como eu coloquei para quem está nos assistindo, nós vamos começar falando um pouquinho dos acessos dos tratamentos, né? Via SUS, tá? E depois aí, no segundo momento, a gente vai falar sobre os planos de saúde, porque eles têm caminhos diferentes, né? Então, a gente resolveu separar as coisas para ficar bem fácil de entender, né? Então, vamos à primeira questão, doutora. É um paciente que é atendido pelo SUS, o médico, ele vai ao médico, o médico pede um exame, aí ele chega lá para tentar o exame, o aparelho está quebrado. Ou então eles dizem que vai demorar muito para conseguir marcar esse exame. Aí ele retorna no médico e fala, ó, doutor, vou tentar fazer o exame, o aparelho está quebrado, não tem perspectiva para fazer o exame. O que ele pode fazer nesse caso? Nesse caso em que não há a possibilidade de realizar o exame, né, porque o aparelho está quebrado, é uma impossibilidade do município em realizar, ele pode judicializar para realizar o exame na rede privada ou para que o exame seja realizado em outro município e aí o transporte por conta do município. Mas a negativa ou demora em fornecer o medicamento ou o exame, dada a impossibilidade do município, normalmente ela tem que ser judicializada, né? Comprovando, nesse caso, claro, a urgência em realizar o exame, ou seja, a impossibilidade de se esperar para que o município conserte ou possa oferecer, né? A urgência, a dificuldade financeira do paciente em custear esse exame na rede privada, e o juiz normalmente dá um prazo de 15 dias para que o município providencie a realização do exame. Então, normalmente as pessoas ficam assim, com dificuldade de entender contra quem eu vou judicializar? Contra o município, contra o Estado, contra a União? Não tem problema, qualquer um desses podem figurar no polo passivo de uma ação. A competência com relação ao direito à saúde entre os entes federados, ela é solidária, então sempre eu judicializo contra o município por ser mais rápido, é mais fácil o acesso ao procurador do município, ele responde mais rápido ao processo. Então, sempre a gente tem aquela máxima: tem indicação do médico, tem a negativa do município, tem a demora na realização do exame. São os três fatores que a gente tem aí necessários para judicializar e conseguir isso dentro de um prazo razoável de 15 a 20 dias. Vale lembrar, né, doutora, que a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que usam o sistema SUS, né? Então, a demora, até certo ponto, ela é esperada, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande de pessoas para serem atendidas, né? Então, às vezes a pessoa pode achar também, vai demorar 15 dias é muito tempo. Às vezes, dentro do que a gente tem hoje de demanda, é um tempo que às vezes não é tão assim demorado como se espera. Agora, a senhora falou da questão de judicializar, né? Mas e se a pessoa ela não tem recurso para entrar com essa judicialização? Existe uma forma gratuita de se fazer isso? Sim, existe. Para essas pessoas com falta de recurso financeiro ou pouco recurso financeiro para custear na rede privada, que a gente tem os Sejus, que tem a Defensoria Pública da OAB. Então, assim, tem órgãos dentro do fórum mesmo que ajudam as pessoas, judicializam para essas pessoas a ação de forma gratuita, para que elas possam ter o acesso ao exame, ao tratamento, ao medicamento pleiteado. Né? É só procurar o fórum da cidade, procurar a Defensoria Pública da OAB, e essa judicialização vai ocorrer de forma gratuita, tanto com custas judiciais, quanto com relação aos honorários do advogado. Ah, ótimo, porque às vezes a pessoa acha, mas como que eu vou recorrer se eu não tenho recursos? Então, isso Sim. foi uma questão bastante importante, né? Para que as pessoas possam saber. Bom, vamos ver uma segunda situação, doutora, que foi passada aqui. Olha, o paciente é atendido pelo SUS, o médico passa um tratamento,
mas esse tratamento não é oferecido pelo SUS, ou seja, ele não está no rol de procedimentos oferecidos. E não existe alternativas semelhantes a serem oferecidas dentro do sistema SUS. Mas esse tratamento, ele é oferecido no setor privado. O que o paciente pode fazer nesse caso? Neste caso, é muito importante judicializar para ter o acesso ao tratamento. Lembrando que o Estado, ele tem a obrigação de fornecer o direito à saúde a todos os cidadãos, a todos os tutelados. Então, o que eu preciso para ingressar com a ação e ter o tratamento, o procedimento que eu preciso, né? Que não é fornecido pelo SUS. Primeiro, eu tenho que comprovar a hipossuficiência dessa pessoa em custear esse tratamento, esse medicamento na rede privada. Segundo, eu preciso comprovar que esse tratamento não está disponível no SUS. Isso por meio de laudo médico. Então, o médico que assiste o paciente pode fornecer um laudo explicando o tratamento necessário, informando a ausência do tratamento na rede SUS. Com esse laudo e comprovando a hipossuficiência financeira ou a dificuldade de recurso do paciente, judicializa para que ele tenha acesso a fazer o tratamento na rede privada. Então, é esse o caminho, porque outro caminho é muito difícil e quase que sempre gera uma negativa. Então, eu sempre oriento que o médico é o único responsável a destinar qual é o melhor tratamento, o melhor medicamento para o paciente. Então, somente o médico tem competência para decidir o que é melhor para ele. Cabe ao SUS, ao Estado, ao município, por meio do SUS, oferecer esse tratamento. Quando esse tratamento não está previsto no SUS, a judicialização informando a necessidade desse tratamento e a ausência dele no SUS é importantíssima e é o caminho mais efetivo. Certo. E uma vez que esse processo é judicializado, existe uma banca que avalia isso para ver se realmente isso é necessário para o paciente ou não? Como que é feito Não, isso? não, o juiz não entra nessa esfera. A Não competência entra do nesse juiz. mérito. Não, o juiz não entra nesse mérito, por Sim. quê? A competência para o juiz, assim, o juiz vai se atentar assim. Ele tem o CID aqui da doença no laudo do médico, tem a necessidade de urgência desse tratamento, tem aonde, normalmente eu sempre, quando não existe no SUS, eu coloco um orçamento de 3 hospitais em que existe esse tratamento, existe esse procedimento. Então, eu já coloco ali 3 orçamentos para informar para o juiz o preço médio desse tratamento na rede privada. Então, tem o CID da doença, tem a indicação do médico que acompanha o paciente quanto à eficácia do tratamento como única medida para salvar e assegurar-lhe a saúde, né, que é dever do Estado. E aí tem os 3 orçamentos dos possíveis lugares onde ele pode realizar o tratamento. Então, o juiz ele vai verificar isso. Olha, realmente não tem no SUS, realmente tem a necessidade, porque é o médico que está indicando, e tem aqui 3 É, possíveis lugares. E ele intima para que o município, olha, você tem que responder. Você realmente não tem na sua rede, seja hospital credenciado ao SUS, ou seja no próprio SUS. Não, não tenho. Então você tem que fornecer. Assim, e o juiz normalmente nesses casos também dá um prazo de 15 dias, quando é contra o município, contra o Estado ou contra a União. para decisão. Sim, Ótimo. Bom, tem mais um caso aqui. O paciente é atendido pelo SUS. O médico pede um tratamento ou um exame e no SUS vai demorar muito. Então, o paciente junta recursos e faz particular. Existe a possibilidade dele conseguir ressarcimento desse valor pago? não. Não, exatamente. Lembra a historinha que eu contei do caminho para conseguir o acesso via SUS na rede Sim, privada? Esse é o é, caminho. Se eu for fazer outro caminho que não seja aquele, o dinheiro vai sair do meu bolso e não tem como eu pedir ressarcimento ao SUS. Não existe essa possibilidade. A Lei 8.080 de 90 veda o pagamento ou reembolso pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, uma vez que essa vedação está na própria lei que instituiu o SUS, se eu custeio o tratamento do meu próprio bolso, eu não posso pedir reembolso. Não para o SUS. certo. Não para o SUS, tá. Agora,
Nós temos um outro caso aqui. O paciente ele é atendido pelo SUS e ele precisa de uma cirurgia que está demorando muito para ser feita. Ele procura um médico particular que pode operá-lo rapidamente, mas o paciente não tem recurso. Como que a gente pode resolver isso? Então assim, o paciente ele já está sendo atendido pelo SUS, mas ele precisa Certo, de uma cirurgia que está demorando, correto? Então, correto, isso. assim, aí ele procura um médico particular e esse médico pode fazer a cirurgia rapidamente. Nesse Certo, caso, o juiz vai falar assim: olha, SUS, por meio do município que está figurando ali no polo passivo. Então, vamos supor que nós judicializamos este caso, né? E aí o juiz vai falar assim pro SUS, pro município: olha, você tem 15 dias para liberar esse procedimento aqui solicitado. Por quê? Tem um laudo do médico com o CID, com necessidade de urgência, e você não pode demorar o tempo que você está demorando. Tem um tempo para atender a saúde da pessoa, senão perde o objeto. A pessoa não vai conseguir mais fazer o tratamento porque a saúde dela piorou. É o que a gente chama de perda de uma chance no direito francês, né? Então, para que não ocorra a perda de uma chance em realizar o tratamento, você tem que disponibilizar esse tratamento, essa cirurgia, dentro do prazo de 15 dias. E aí o SUS vai falar para o juiz assim: olha, nesses 15 dias, normalmente não fala, não responde, e se responde, informa que precisa de mais prazo. O juiz não dá mais prazo, tá? Normalmente o juiz fala assim: olha, não tem mais como conceder prazo nessas situações, é urgente. Então, se você não liberar dentro do prazo previsto aqui de 15 dias na sua rede, no SUS, ou em hospital credenciado ao SUS, eu vou autorizar que você custeie esse tratamento na rede privada. E aí nós já vamos ter, já teremos ali o médico particular acompanhando o paciente, e aí nós vamos informar o juiz de onde ele gostaria de realizar o procedimento, quanto é, daí apresenta o orçamento, começa a fazer a intermediação e diligências necessárias para que isso ocorra na rede privada. Mas o juiz primeiro dá o prazo para o SUS para que ele disponibilize na rede dele. certo. Mas assim, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, vai ter que ser provado que existe realmente a urgência dessa cirurgia no caso, né? Sim, tem Que é que uma ser cirurgia que provado. realmente não pode esperar, senão vai colocar em risco a vida ou a qualidade de vida da pessoa, não é isso? Se ele não Sim, tiver como comprovar essa urgência, nem adianta judicializar, não é isso? sim. E essa urgência normalmente é comprovada só, assim, normalmente não, só pode ser comprovada por meio do laudo do médico que acompanha o paciente. Tá certo. Bom, vamos ver outro caso aqui do SUS ainda. O paciente ele tem uma doença oncológica e inicia um tratamento. Procura uma segunda opinião num médico particular que sugere um outro tipo de tratamento. Segundo ele, mais tratamento que o médico particular julga mais eficaz. O que você pode me dizer a respeito disso? A divergência de tratamentos e opiniões médicas diferentes é sempre uma questão a ser evitada no processo, tanto pelo advogado quanto para o juiz. A gente evita entrar nessa seara de divergência entre indicação de tratamento. Por quê? Porque é uma questão técnica e nós estamos falando de urgência, correto? Então, assim, Certo. quando há urgência, e nesse caso, o paciente oncológico já está sendo atendido, já tem o tratamento na rede SUS, já está amparado pelo médico que o assiste. Então, se nós não comprovarmos a urgência dele em modificar o tratamento e a necessidade da modificação desse tratamento pela a ineficácia ou falta de eficácia do tratamento atual, fica complicado. Então, assim, o que eu sempre indico nesses casos, e isso acontece com maior frequência do que você pode imaginar. Legal. Primeiro, o primeiro ponto é judicializar para demonstrar a ineficácia do procedimento atual, do tratamento oncológico atual. Demonstrando essa ineficácia, segundo, eu vou demonstrar que há um novo tratamento na rede privada
com maior eficácia, com pesquisas, em laudo fundamentado pelo médico, pela equipe médica, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, eu descaracterizei o primeiro tratamento que já está em andamento, caracterizo o segundo, dentro do caso do paciente, e comprovo que esse paciente, o principal, ele não possui recursos financeiros para arcar com esse tratamento novo na rede privada, que ainda não é oferecido ao SUS. Então, eu tenho ali o liame certinho para guiar o juiz para o caminho que eu quero nessa judicialização. Guiando o caminho, comprovando esses requisitos, guiando o juiz para esse caminho, normalmente o juiz vai, olha, realmente há comprovação aqui, há necessidade, né, há urgência, então eu autorizo e concedo a liminar. Normalmente ele usa esses termos, concedo a liminar, concedo o pedido procedente, julgo procedente, para que o SUS custeie o tratamento na rede privada, o tratamento mais benéfico, né? Porque assim, o objetivo do SUS, como eu disse anteriormente, é garantir que todos os cidadãos tenham direito à saúde, e um direito efetivo, um direito... E quem define o que é a saúde, o melhor tratamento à saúde do paciente é o médico. Então, havendo a comprovação por meio do laudo médico da necessidade de modificação desse tratamento oncológico, aí fica muito mais simples o trabalho do advogado em conseguir fazer com que esse tratamento seja realizado e custeado pelo SUS na rede privada, né? Então, a segunda opinião médica, ela tem que ser muito forte, muito rígida, muito fundamentada, Embasada, né? muito embasada. Eu sempre falo isso, a falar com o médico, entender o que o médico quer, ouvir o médico é muito importante, tão importante quanto ouvir o nosso cliente, que é o paciente, que precisa do tratamento. Porque o médico vai falar, olha, eu preciso disso, acontece isso. E aí eu vou falar assim, olha, eu preciso que o senhor coloque isso no laudo. E o laudo vem lindo e convence o juiz. E aí a gente tem o tratamento. Entendeu? É Tá, esse o caminho, essa mágica que tem que ser feita no judiciário nesses casos. tá certo. Então, primeiro ele tem que provar que esse tratamento que ele está fazendo está sendo ineficaz no caso Isso. dele. Isso não dá para generalizar, né, doutora? Cada Não, não. caso Cada é uma caso é um caso. particularidade, né? Que às Sim. vezes o que funciona bem para um paciente, ele não funciona para outro, né? Então, a gente não pode tomar isso como base para todos, né? Porque o tratamento, nesse caso, ele é muito individualizado, né? Sim. Então, ele vai ter que provar que para esse paciente ele está sendo ineficaz, mas isso não descredencia nem tira o mérito do tratamento de uma forma geral para outros pacientes que podem se beneficiarem, não é isso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Sim. Tá bom, vamos mais um aqui ainda dentro do SUS. O paciente, ele agenda a realização de exame complexo. Não é chamado pelo SUS. Quando ele vai verificar o porquê, ele descobre que o seu processo se perdeu no meio da burocracia e é orientado a reiniciar o processo e aguardar mais cerca de 6 meses para ser chamado. Por ser responsabilidade do SUS, no caso aí, pelo que eu entendi da pergunta da pessoa, que foi o processo se perdeu, talvez o pedido tenha se perdido dentro desse meio, existe a possibilidade desse procedimento ser priorizado na fila de marcação do exame? Existe. Então, assim, qual é o passo para eu conseguir a priorização? Quem decide que é urgente esse exame, esse tratamento, essa cirurgia, ela é urgente para o paciente? O médico. O plano não pode decidir o melhor tratamento, a urgência. O juiz não pode, eu não posso. A única pessoa que tem competência para decidir a urgência desse exame é o médico. O médico, ele voltando no médico, olha, esse exame aqui você não pode esperar se o seu processo, o seu requerimento, ele se perdeu, tá aqui um laudo necessitando desse exame de forma urgente, volta lá no guichê de atendimento do SUS, faz a solicitação e consulta a ouvidoria. A ouvidoria do SUS tem funcionado de forma excelente, são pessoas muito bem treinadas,
que conseguem dar uma efetividade e um atendimento célere para esses casos, principalmente casos de perda do processo ali de requerimento do exame, tratamento ou procedimento. Então, o médico requerendo de novo, olha, já requeri uma vez, está aqui o primeiro requerimento, está aqui o segundo, e eu preciso disso com urgência, conforme determina o meu médico. O SUS tem que liberar, assim, com urgência. Não Então, esse é liberando um com urgência. caminho intermediário, né, doutora? Antes da Isso. pessoa partir, no caso, para uma judicialização, sempre procurar a ouvidoria para tentar resolver a coisa de uma forma mais tranquila, antes de Sim. ter que chegar a esse caminho da judicialização, né? Sim. Se a ouvidoria não resolver, procura a Defensoria Pública, judicializa, porque eu sempre falo isso, toda decisão judicial ela tem um efeito pedagógico, principalmente para o município. Porque esse efeito pedagógico, ele vem, primeiro, não poderia ter, né? O município, dentro da sua competência, ele tem que fazer o SUS funcionar, ele tem que conceder o direito à saúde a todos os cidadãos. Isso, eu repito isso porque isso é um direito constitucional mínimo, o direito à saúde, né? Então, assim, quando o município não faz isso de forma célere, de forma séria, eficaz, né? A ouvidoria não deu jeito, e aí o juiz vai lá, isso tudo gera depois uma compilação de dados, e essa compilação de dados, essas informações vão para orientar as futuras regulamentações, resoluções do SUS e assim melhorar o sistema. Então, eu sempre falo isso, uma decisão judicial ela tem um efeito pedagógico muito importante, não só ali com relação ao juiz determinando que o SUS faça isso, que o SUS faça aquilo, mas também para orientar resoluções e normatizações futuras para que o sistema sempre melhore, para que o sistema sempre funcione de forma melhor para o cidadão que precisa, né? Porque aí isso vai refletir lá na frente para as outras pessoas que vão utilizar o serviço, né? Vão ter Sim, uma facilidade maior, caminhos melhores para conseguir isso, né? sim. Interessante. Bom, agora vamos sair um pouquinho do SUS e vamos entrar na saúde complementar. Vamos aos planos de saúde, né? Vamos lá, eu tenho um primeiro questionamento aqui. Ó, sou atendido pelo convênio e o médico pede um tratamento e o convênio encaminha esse paciente para o SUS, dizendo que o tratamento não está no rol dos procedimentos da ANS. Por exemplo, o paciente tem um convênio que não autoriza um transplante de fígado, por exemplo, que é um procedimento já consolidado, né? Como o melhor procedimento de tratamento para uma série de doenças hepáticas. Como que a pessoa deve proceder se há uma negativa do convênio e ele joga isso para o SUS? O que o paciente deve fazer? A negativa fundamentada em que o procedimento não está no rol mínimo da ANS, isso é muito importante, o rol da ANS é mínimo. Ele não é taxativo e ele não é excludente de procedimentos. Ponto 1, né? Não pode prevalecer, não pode existir. Essa negativa, ela é injustificada e ela gera, sim, em muitas vezes dos casos, um dano com relação a essa negativa. Então, ela não deve prevalecer. Sempre eu falo nesses casos que nós temos uma máxima. Qual é a máxima? Quem define o tratamento é um médico. O plano tem que liberar ou custear o tratamento. A obrigação do plano de saúde, a obrigação do SUS é essa. Então, o direito à saúde é definido pelo médico. O melhor tratamento ao paciente é definido pelo médico que acompanha, o médico que assiste. Então, falar que, olha, eu não vou liberar um transplante, não vou liberar um tratamento de quimioembolização ou qualquer outro tratamento ou medicamento de alto custo, não tem condão de forma alguma de justificar que essa negativa se mantenha no judiciário. No estado de São Paulo e basicamente em todos os estados da federação, nós temos já esse entendimento simulado. Então, o que é simulado? O tribunal já sabe que essa negativa ela não pode prevalecer e ela é injustificada. Então, para judicializar nesses casos, eu primeiro preciso comprovar a necessidade do tratamento, a necessidade do transplante. Como que eu comprovo? Por meio do laudo do médico que assiste o paciente. Então, o médico vai emitir um laudo com o CID, com o lugar dele na fila de transplante,
com o transplante a ser realizado, o MELD, tudo certinho. Com esse laudo, primeiro eu vou no plano de saúde. Plano, eu preciso desse transplante. Aí o plano, aí vai abrir lá aqueles números de protocolo que tem 1000 letras, 1000 números juntos. Daqui a pouco eles põem até GIF naquilo lá, né? Então, eles colocam, dão aquele número para o paciente e falam, olha, tá aqui. E aí, daqui 5 dias a gente responde. O paciente espera 5 dias, normalmente, né? Imagina, o plano muito bonzinho comigo, vai me responder rapidinho. E aí, depois de 5 dias, ou até menos, vem a negativa. Não está no rol de procedimentos mínimos da ANS, não tem previsão contratual, que essa também é utilizada pelo plano. O seu contrato comigo não está elencado o transplante. Como assim? Não está elencado no meu... Não, não está. Então eu não posso pedir? Não, não posso, porque no contrato que você assinou não tem esse procedimento. Ou não está no rol da ANS. Então, é uma negativa. Com essa negativa e a solicitação do médico, fica simples judicializar, porque eu só preciso comprovar que o paciente está em dia com as mensalidades do plano, que ele está em dia com a obrigação dele nesse contrato. Então, eu junto os 3 últimos comprovantes de pagamento do plano de saúde com o pedido do médico que é negativa e judicializo. O juiz normalmente dá 24 horas para que o plano autorize ou custeie o transplante pleiteado. Mas isso independe do tipo de cobertura do plano, porque a gente sabe que mesmo os planos de saúde, eles têm categorias diferentes dentro do Sim. plano, né? Plano Max, plano básico, e cada um tem uma cobertura de procedimentos de tratamentos diferentes. Isso independe do que a cobertura dele autoriza, ou isso tem que ser autorizado, que isso faz parte do rol de procedimentos da ANS? Isso tem que ser autorizado, primeiro, porque é um pedido do médico. Ponto 1. Com relação a se o meu plano é Plus, Master, se ele me dá cobertura em um hospital ou se ele me dá cobertura num hospital com menos recurso, mais simples, ou se ele me dá apartamento, ou se ele me dá enfermaria, isso é irrelevante. O realmente relevante aqui para esse caso e para essas questões de transplante e todos os outros tratamentos de alto custo que os planos têm a habitualidade de negar, e isso é uma realidade, assim, eu trabalho na área e sei disso, é um hábito do plano negar tratamento de alto custo, transplante e medicamento de alto custo. Então, essa negativa, com base na modalidade do plano de saúde, também não se justifica. Não prevalece e não deve permanecer. Sempre é essa máxima. Tem indicação do médico que acompanha o paciente? Tem. Então, tem que custear. A única coisa, assim, às vezes eu vejo as pessoas me falando e às vezes eu vejo os meus clientes me contando então, meu pai fez um transplante e eu queria que o meu pai saísse do transplante e fosse para o apartamento, que ele ficasse num apartamento sozinho, porque ele está transplantado. Aí eu falo, olha, o seu plano de saúde, ele dá cobertura de enfermaria. Então, o seu pai vai sair do transplante e ir para a enfermaria. Se vocês quiserem um apartamento, vão lá na recepção do hospital, façam um requerimento lá e vocês vão ter que custear isso. Porque isso realmente não está no seu contrato. Agora, o São tratamento... coisas diferentes. Entendeu? São distintos. Então, tem que custear, tem Coisas que liberar. distintas. Uma coisa é a urgência do tratamento que precisa ser feito, desde que ele tenha comprovação que é uma coisa extremamente necessária. Outra coisa é como isso vai ser gerido em questão de acomodação, de outras coisas, né? E quando Sim. uma ação for ser julgada, né, for julgar a ação no futuro, existe risco para o paciente ou para a família ter que pagar esse transplante? Isso era uma prática antiga do judiciário, né? Havia ação em regresso do plano contra o paciente quando o plano custeava fora da rede credenciada, né? Então, essa modalidade de ressarcimento do plano, ela foi derrubada. E ela foi derrubada com o surgimento da súmula e com o surgimento da jurisprudência pacificando que
Quem define o tratamento é o médico. O contrato não pode impor limites. O rol da ANS, que é uma autarquia, não pode impor limites a tratamentos. Então, isso hoje foi derrubado. O que eu costumo fazer e peço para que os meus colegas tomem cuidado é, quando nós judicializamos, muitas vezes, assim, planos, por exemplo, eu tenho um caso que a paciente, ela mora aqui em São Paulo, mas o plano dela migrou para a Unimed Rio. Então, a Unimed Rio não tem cobertura em São Paulo, então foi totalmente custeado na rede privada aqui. Eu insisto até o final do processo que o plano pague o hospital, pague a equipe médica, pague todo mundo que participou do procedimento até o final. Por quê? Se não pagar, o hospital sim pode cobrar da minha cliente. Agora o plano não. Então, sempre tomar esse cuidado e seguir com o processo, porque assim, a primeira coisa que eu quero fazer cumprir é o transplante. Depois eu quero decidir quem vai pagar quem. Conseguindo o transplante sendo realizado, depois eu vou para essa parte de obrigar o plano a pagar o hospital e obrigar o plano a pagar a equipe médica. E só com esse pagamento é que se encerra o processo. Porque o hospital pode ingressar contra o meu cliente, mas o plano não pode mais. Tá certo. Bom, tem mais uma outro questionamento aqui. O paciente, ele tem um convênio e ele fez um tratamento com um médico particular. Num determinado momento, ele precisa de uma cirurgia ou um transplante. E o convênio encaminha para outro médico ou outro hospital. O médico do convênio contraindica a cirurgia ou o transplante. Aí o paciente retorna, né, ao seu consultório, né? E o médico reafirma que realmente existe a necessidade do tratamento por ele proposto. Qual a orientação que você me dá nesse caso? Ele está fazendo particular, aí precisa da cirurgia. Vai lá no convênio, aí o médico do convênio fala, não preciso da cirurgia. Como que a gente resolve isso? Muito simples, por incrível que pareça. O médico que acompanha o paciente é um médico de fora da rede credenciada do plano de saúde, é um médico particular. Esse médico particular tem competência para definir o melhor tratamento ao paciente. Então, sempre o tratamento que ele está indicando deve prevalecer. Então, esse médico que acompanha vai emitir um laudo. Com esse laudo, nós vamos fazer um pedido administrativo plano. O plano insistindo, olha, você já foi lá no meu médico, e o meu médico disse que não. Mas escuta, tem um outro médico e esse médico me acompanha e ele está dizendo que sim. Então eu quero. Mantendo a negativa, pode judicializar que o plano vai ser compelido a custear e liberar todo o tratamento com o médico que indicou. Que aí prevalece a justificativa do médico que vem acompanhando já esse paciente Sim. durante o tratamento, é isso? Sim, sim. Entendi. Esse Tem uma médico pergunta. que acompanha a evolução, que acompanha as necessidades e que, assim, muitas vezes, desculpa só te, assim, às vezes o que eu me deparo nesses casos é que o médico particular, ele tem acesso e opera em hospitais que são centros de referência. Então, quando o médico ele está dentro de um centro de referência que tem estrutura de última geração, tecnologias recém-chegadas ao mercado, com uma estrutura ímpar, para que o procedimento ocorra do começo ao fim de forma, olha, vai ser tudo bom, você tem uma grande chance aqui. Então, esse médico particular que tem acesso a essa estrutura vai indicar o tratamento. O médico do plano, ele está em outro hospital, em outra estrutura. E muitas vezes essa estrutura pode não ser tão quanto a de um centro de referência. E dentro da estrutura que ele tem, ele fala: olha, não indico a realização desse procedimento, ou do transplante, ou da cirurgia, ou do tratamento agora, porque dentro da estrutura que ele tem, ele sabe que ele não tem aqueles instrumentos de última geração para realizar da forma como o médico particular propôs. Então, ele nega. Então, mostrar essa divergência, num primeiro momento, pode ser interessante explicar isso para o juiz. Mas vai ser necessário, nesse caso, judicializar sim, porque o plano vai dizer: eu já mandei no meu médico negou, então tá aqui a sua negativa e você não tem direito a tratamento, quando na verdade tem. Certo. Tem uma pergunta aqui agora, da Andrea Caramiello.
Eu tenho um colangiocarcinoma e o médico solicitou um exame que só faz no exterior. O convênio teria que cobrir? Sim, se tem a solicitação. Oi, Andréia. Se tem a solicitação do médico solicitando esse exame, você pode fazer a solicitação ao plano via administrativa, salvo o número do protocolo, o plano negando a realização do exame, você pode judicializar e o plano vai ser obrigado a custear a realização desse exame dentro da urgência indicada pelo médico que acompanha você. Aí, nesse caso, ele vai custear somente o exame em si? Porque, Tudo, veja bem, tudo. A ida da tudo. pessoa até lá, todo o processo para que ele possa ser realizado, é isso? Sim, sim. Tem que custear ida, volta, se necessitar de. Vamos supor que durante o exame ela tenha que ficar hospitalizada ou tenha que ficar lá por mais de 1 ou 2 dias. Tudo isso tem que estar previsto no pedido. Então, isso engloba tudo. Tudo Sim. que Eu, envolve o exame. eu sempre falo isso quando eu vou pedir laudo para o médico. Imagina o pré, o durante e o pós. Eu quero tudo isso no laudo com o CID da doença do paciente. Então, tudo que o médico precisa para o pré, para o durante e para o pós, então, todos os exames que não são realizados aqui, que são realizados fora, os exames complexos, tratamentos, medicamentos de alto custo, já coloca ali na solicitação, porque essa solicitação, ela vai de uma única vez, o juiz vai falar, realmente, aqui o médico está acompanhando o paciente, tanto que ele já está dizendo o que vai acontecer no pré, o que vai acontecer no durante, o que vai acontecer no pós. Então, até a alta médica, todos os exames, medicamentos, procedimentos, hospitais, Procedimentos estão tudo ser tem que ser, cobertos. tem que ser custeado ou liberado pelo plano. Tá certo. Bom, vamos mais uma pergunta aqui. Uma pessoa tem um convênio e o cirurgião do convênio diz que ele tem uma doença que não tem mais solução cirúrgica. Ele resolve consultar um outro médico fora do convênio que diz que existe sim uma cirurgia que pode resolver o problema dele. Nesse caso, o convênio tem que autorizar? Tem que autorizar. Esse médico do plano. Lembra da história da estrutura que eu te contei? É parecido Sim. nesses casos. Então, Mais ou menos assim, a mesma coisa, né? sim, sim. E assim, para mim não é a mesma coisa, mas eu sempre falo isso. A negativa do médico do plano, ela se dá com base na estrutura que ele tem, numa orientação que ele tenha dentro do que ele pode operar dentro do plano, né? Então, o médico do plano, ele tem limites na atuação dele. Não adianta falar que a gente, não, não tem. Muitas vezes, em muitos planos de saúde, não estou falando todos, generalizando, mas há uma Sim. limitação do médico com relação à estrutura que ele tem disponível para atender o paciente. Então, se o médico fora do plano está recomendando uma outra cirurgia, um outro tratamento, um outro procedimento que não contém na rol da ANS, que não tem previsão no contrato, ou que o plano vai falar, vou negar porque o médico da rede credenciada falou que não pode fazer isso. Então, essa divergência de entendimentos, ela nunca pode prevalecer numa decisão judicial ou no caso de judicialização. O juiz sempre vai olhar assim, tem um médico que acompanha, então, tem um médico do plano, tudo bem, mas tem um médico de fora do plano que também acompanha ele. Então, esse médico de fora que também acompanha o paciente está indicando esse procedimento. Então, pelo sim e pelo não, eu vou pelo sim. Vou garantir o direito à saúde a ele e vou obrigar que o plano custeie ou libere o tratamento, o procedimento necessário aqui que o médico de fora do plano está pedindo, tá? Então, Tá nesses certo. casos, sim, sempre o juiz é dessa forma. Pelo sim e pelo não, eu vou pelo sim. Eu não vou discutir agora perícia, não vou discutir qual tratamento é mais benéfico, qual tratamento tem pesquisa, qual tratamento foi mais eficaz em A e em B. Nesse caso, nesse paciente, esse tratamento vai ser eficaz e um médico está atestando por um laudo que sim. Então, eu vou conceder. É sempre esse o Tá. entendimento do juiz e do judiciário em si. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já acabou respondendo, né? Eu tenho um plano de saúde que não autoriza o transplante. Eu devo ir para o SUS e tentar lá,
ou eu devo tentar no plano de saúde via judicial? Acho que você já deixou isso claro, né? Não, assim, olha, eu tenho um carinho enorme pelo SUS. Eu acho que é um sistema que começou um pouquinho verde e hoje está amadurecendo, tem ganhado corpo, tem ganhado uma atenção enorme, tem uma efetividade enorme para atender as pessoas que precisam. Por que onerar o SUS e privilegiar o particular, sendo que é obrigação do particular também fornecer o tratamento pleiteado pelo médico? Concordo. Então, eu sempre falo isso, eu falo, gente, não onere o SUS já tem os seus tutelados necessitados. Se paga um plano de saúde, obrigue o plano a custear o tratamento. O plano não pode limitar qual tratamento você vai ter acesso por meio de um simples contrato. Essa limitação do tratamento, ela só pode vir do médico. Então, o médico indicando o transplante, peça o transplante ao plano, o plano negando, judicialize e dê um efeito pedagógico no plano também, para que o plano seja obrigado, por meio de uma decisão judicial, a custear ou liberar o transplante pleiteado. Não, isso eu acho que é um ponto muito importante que você colocou, porque se a pessoa tem um plano de saúde, ela tem que fazer o uso dele. Sim, Porque ela dá oportunidade para aquele que não tem condições de pagar uma saúde complementar, que não é barato, né? A gente sabe que aqui no Brasil os planos de saúde são muito caros. Ela dá oportunidade para aquele que não pode ter um SUS para poder ser tratado. Então, aquele que tem o plano, ele tem que usar, né? Ele tem que dar oportunidade para os outros que não podem, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque às vezes a pessoa acha, é mais fácil ir no SUS, vai dar menos trabalho, né? Do que eu brigar com o meu plano e tudo. Mas eu acho que não é por aí, né? E não, não é falando por já que aí. você falou do SUS aí, eu acho que é muito importante a gente valorizar o SUS que a gente tem, principalmente na área de transplantes. O Brasil tem o maior programa de transplante do mundo via Sim, SUS. Que país do mundo excelente. tem o programa de transplante que a gente tem pelo SUS, né? E veja aí as vacinas, gente, é tudo SUS. A gente está conseguindo aí vacinar, né, a grande parte da população. Então, a gente, claro que ela tem as falhas, né? O SUS tem as suas falhas, porque tem uma demanda muito grande também, existe outras coisas de administração e tudo, mas ainda assim, o volume de pessoas que são atendidas pelo SUS é muito grande. Então, a gente tem que dar valor ao que a gente tem, né? Porque é uma coisa que tem muitos benefícios e ajuda muita gente, né? E Bom, assim, vamos aqui. às vezes não é achar que eu estou pedindo algo para o plano. Eu sempre falo isso para os meus clientes: você não está pedindo, você está fazendo com que ele execute o contrato que ele assinou com você, que é a prestação de saúde, seguro saúde. Então, Sim, se eu tenho um contrato para me segurar quando eu preciso de algo para minha saúde, eu não estou pedindo, eu estou fazendo ele cumprir. Então, eu vou até responder a pergunta, você me permite responder a pergunta da Nuni? Ela falou assim: olha, talvez você já tenha comentado, mas o rol da ANS não protege convênio? Não! O rol da ANS, ele não é taxativo e muito menos excludente. O contrato do plano de saúde prevê todo e qualquer tratamento, procedimento, medicamento, cirurgia, transplante indicado pelo médico. A única pessoa que pode limitar o tratamento ao paciente é o médico. Então, tá vamos seguir. certo. Bom, agora tem uma pergunta aqui. O paciente aciona judicialmente o convênio para autorizar um transplante de pâncreas. O pedido de liminar, que deveria sair em um mês, fica tramitando por 5 meses. Não decide na justiça e é encaminhado ao Superior Tribunal, apesar de enfatizada a urgência e eminência do risco de morte da pessoa na fila de espera. Paciente há mais de 6 meses está aguardando uma decisão que não sai e coloca a sua vida em risco, né, na fila de transplante. Tem como mudar o curso dessa demora jurídica? Bom, vou tentar explicar sem ser tão jurídica, tão técnica. É, pedir, liberar ou conseguir uma decisão judicial para que um transplante aconteça. Se eu pedir hoje, amanhã à tarde nós teremos essa decisão.
O juiz, ele vê isso de forma célere a direito à saúde, ele vai ver isso com a máxima urgência dentro dos 18, 20 mil que cada juiz tem ali. Isso falando de várias pequenas, de juízes que têm poucos processos, né, ativos. Então, dentro de tudo aquilo que ele tem, ele vai ver essa urgência e vai conceder a liminar para que o transplante ocorra ali. Ele vai falar para o plano assim, ó, você tem 24 horas, 2 dias, no máximo 5 dias. Quando o juiz é muito bonzinho, ele dá 5 dias. Então, 5 dias para liberar ou custear o tratamento pleiteado nos termos do pedido médico. E o juiz sempre faz questão de falar isso. Ele nunca repete tudo que o médico falou. Ele coloca nos termos do pedido médico e coloca a folha do pedido médico. Agora, obrigar o plano a cumprir uma decisão judicial que... Vamos lá, o juiz obriga o plano a cumprir. O descumprimento, o juiz coloca assim, no descumprimento você vai pagar uma multa diária de 1.000, 5.000. Eu já vi multa de 10 mil reais por dia por descumprimento de ordem judicial. O que é mais barato para o plano? Pagar a multa e tardar o tratamento para que ele deixe de ser efetivo ou muitas vezes deixe de ser necessário? Ou pagar o tratamento de alto custo? Então, essa pergunta é que tem que ser muito bem respondida no processo. Porque respondendo essa pergunta, eu consigo ir para um outro patamar que não financeiro. Porque o meu objetivo com o processo não é financeiro, é conseguir o tratamento. Então, quando eu quero o tratamento, o descumprimento de ordem judicial tem que gerar a prisão dos presidentes do plano. Então, não cumpriu dentro do prazo estipulado pelo juiz, deve-se insistir na prisão, seja prisão civil, seja passaporte, seja documento, impedimento de sair do país, qualquer restrição com relação à liberdade dos presidentes do plano de saúde. Né? Porque o financeiro, nesses casos em que o procedimento é de alto custo, e por isso que muitas vezes ele é negado, ele não tem efeito pedagógico para obrigar o plano. Então, o efeito pedagógico ele tem que ir para um outro patamar que já vai gerar uma privação de direitos, uma privação de liberdade, entende? Nesse caso aqui, a demora, né? Assim, eu não vi o processo, não posso dizer porque é da demora, mas, assim, dos casos, o que eu mais, assim, demorei para conseguir realizar o transplante foi um que a gente demorou 45 dias, né? Certo. Porque Então, no sempre caso... tem que ir respondendo essas perguntas. Sim, mas Pode aí no falar. caso, então, isso deixa eu entender, né, que eu sou pouco leiga. Isso quando vai se montar o processo, tem que colocar essa questão de que se o transplante não for feito, que tem que ter, não se quer uma compensação financeira, mas se quer uma punição de outra ordem para que se faça cumprir essa ordem Sim, judicial? Então, isso sim. tem que estar muito claro dentro do processo que vai ser montado, é isso? Sim, sim. Isso é processual, isso é extremamente processual. Dentro do Código de Processo Civil, você tem várias formas de fazer com que a decisão do juiz seja cumprida, né? Então, a multa, e às vezes eu peço aumento da multa, vou te dar um exemplo. Eu consegui uma liminar de transplante. Até o transplante ser realizado, normalmente a gente tem ali 4, 5, 6 recursos em segunda instância até conseguir realizar o transplante. Porque o plano pede prazo, aí o juiz não dá. Aí ele informa que o transplante vai ser realizado no Rio. Nós não podemos cometer eletividade. Vai ser realizado no Rio? Ok. Teve um caso que era transplante de doador falecido. A pessoa morava no Rio Grande do Sul. O transplante queria que o paciente fosse realizar o transplante no Rio. Tudo bem, nós vamos lá para o Rio fazer o transplante. Só que você vai ser obrigado a deixar um avião UTI pronto, com toda a equipe pronta, porque eu tenho 2 horas para realizar um transplante com uma pessoa que está no Rio Grande do Sul esperando um tratamento no Rio. Então, assim, o que é mais barato para você? Você liberar lá no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, e aí vai ter que custear hospedagem, passagem e tudo mais? Ou liberar o tratamento já lá? Então, assim, fazer essa diligência, essa comparação, eu jogo tudo isso no processo, faço mesmo, peço orçamento para o hospital, diligencio com o plano, falo, olha, eu estou em contato com a equipe médica,
vamos fazer um contrato aqui com a equipe médica, que surgindo o doador, vocês vão pagar a equipe médica em até 2 dias após a realização do transplante, você vai conseguir um valor abaixo do que você conseguiria na sua rede credenciada, me passa o valor da sua rede credenciada que eu vou passar para os médicos. Começar a diligenciar, sabe? Conectar plano de saúde, equipe médica, plano de saúde, hospital, porque eles são morosos, eles gostam de burocratizar, para não colocar de outra Com forma. certeza. E aí, no caso de um transplante de urgência, não é possível. Por exemplo, no caso de uma hepatite fulminante, como que você vai ter todo esse tempo para poder burocratizar isso se o transplante de uma hepatite fulminante, por exemplo, tem que ser de máxima urgência, senão o paciente morre, né? Então, tudo isso. Tem outra pergunta aqui da Numi Miranda. Por exemplo, transplantes de fígado e pâncreas não são cobertos obrigatoriamente pelo rol da ANS. Você acha que o paciente não corre o risco de perder a ação? Não. Não corre. Não? Porque, assim, não está no rol da ANS. Onde que esse Sim. tratamento tem que estar previsto? O único lugar que ele tem que estar previsto? Pelo médico que acompanha o paciente. Então, se o médico que acompanha o paciente está dizendo que o transplante de fígado, o transplante de pâncreas é o único tratamento possível a garantir-lhe a saúde, o bem-estar, o que ele precisa para viver, é o que tem que ser feito. O médico já decidiu. O rol, frisa comigo, o rol, ele não é taxativo. Só o que tem lá. E muito menos excludente. O que tem aqui a gente faz, o que não tem a gente não faz. A gente O rol, exclui, certo. ele é meramente um exemplo. Só Ele é isso. uma diretriz, é mais ou menos o que existe, né? Tanto que eu acho que esse rol, de vez em quando, ele é atualizado, ou estou enganada? Sim, ele é Vão atualizado sendo a cada 2 incluídos anos. novos procedimentos, novos tratamentos. Ele vai sendo ampliado à medida que vão aparecendo outras coisas, né? Sim. Entendi. Bom, agora tem uma pergunta aqui que é um pouco específica. Pacientes na fila de transplante de pâncreas necessitam obrigatoriamente de teste de compatibilidade para que sejam tidos como compatíveis a um certo doador falecido e assim receber a oferta de órgão. Só existem 2 laboratórios que fazem esse teste de compatibilidade. Pela distribuição geográfica da cidade, todos os pacientes são obrigados a serem testados no laboratório B da cidade, de acordo com a lei atual. Mas o médico do transplante tem elementos, tá, que provam que o teste do laboratório A ele é muito mais preciso do que o do laboratório B. E percebe que seus pacientes têm sido prejudicados por esse último laboratório. Por quê? Porque os resultados deles, sendo imprecisos, eles alegam uma falsa incompatibilidade, descartando sucessivas ofertas de órgãos para esses pacientes, né? A equipe médica, ela tem algum recurso jurídico para solicitar que os seus pacientes sejam testados no laboratório A, ao invés de ser testados no laboratório B? Sim. E assim, recomendo que procurem esse recurso jurídico, porque o transplante é algo assim extremamente importante. Eu assim acompanho quase que diariamente a saga, né? Eu chamo de saga dos pacientes, da constatação da necessidade do transplante até a efetiva realização do transplante, né? Perder um órgão, perder uma oportunidade por conta de um erro, não sei se a gente pode chamar de erro, mas uma divergência de técnica utilizada entre laboratórios para oferir essa compatibilidade, gente, assim, não pode de jeito nenhum. Tem, primeiro caso nessa, primeira hipótese nessa judicialização vai ser informar para o juiz que quantas pessoas Entendi. caiu, Ah, voltou. voltou.
Então, Então, fazer um segundo ponto. levantamento de quantas pessoas tiveram Isso, negativa de compatibilidade para órgãos e perderam a oportunidade de fazer o transplante por conta da diferença disso. isso. Segundo ponto que nós temos que mostrar nessa ação. Comprovar essa diferença. Como eu vou comprovar essa diferença? O mesmo paciente fez no laboratório A e fez no laboratório B. Esse também, esse também. Então, assim, um número, vamos colocar aí 5 a 10 pessoas, protegendo o sigilo, médico-paciente e tudo mais. Comprovei que há divergência na tecnicidade utilizada e o laboratório B tem prejudicado ou o laboratório A tem prejudicado. Cheguei a essa conclusão. Sim. Então, chegando a essa conclusão, eu vou pedir para que o juiz informe que o laboratório tem que deixar de utilizar essa metodologia. E daí ele vai caber outras esferas disso. Já isso vai Sim. né? Vai para Então, outras assim, esferas para poder comprovar com isso. certeza. Vai, com certeza. Mas é Então, assim, uma possibilidade que existe que se deve tentar, né? Em benefício dos inclusive pacientes que fazer com estão que o sendo prejudicados. laboratório, não se adequando, o laboratório que faz o teste divergente, não se adequando à realidade médica exigida, ao que o médico exige para a realização correta do exame, que ele seja compelido a deixar de realizar o exame, né? O Entendo. mínimo, Ele o seja mínimo. descredenciado, no Sim, caso. sim, É. no mínimo, porque não, né? Assim, quando eu li essa pergunta, você me mandou algumas perguntas antes, eu acho que deu uma lida nesse caso. Eu achei isso triste de ler, triste de saber que isso é uma realidade do médico, que tem que lidar com a urgência, que tem que lidar. O banco de órgãos funciona tão bem, gente. É tão bom, é tão efetivo isso. E lidar com exames divergentes, é sério isso? Acho que precisa É, resolver isso, né? precisa ir atrás. Agora tem uma pergunta aqui que a Caroline Oliveira Lima fez, mas eu acho que a gente precisava de mais dados para responder. Ela disse o seguinte: o meu transplante foi coberto. Agora eu preciso pagar as consultas de acompanhamento. Após 8 anos, tenho direito a reembolso? Agora, eu acho que a gente precisa Sim. saber, ele foi coberto por onde? Pelo convênio, pelo SUS, né? Porque assim fica difícil de responder. Caroline, se você estiver nos ouvindo e puder dar um pouquinho mais de informações para que a doutora possa te responder, porque se a gente souber como foi, não souber como foi essa cobertura, fica difícil, né, doutora, responder a ela, né? Eu acho que é o que basicamente acontece nos casos que eu tenho no escritório. Então, lembra aquela hipótese do médico de fora do convênio indicar o transplante e o médico do Sim. convênio não indicar o transplante? Vamos supor que o caso da Carol Ah, seja um sim, caso desse. correto. Então, o médico de fora do transplante, eu tenho que. Porque, assim, deixar isso muito bem claro. Até a alta médica do hospital, o plano é obrigado a custear todo o transplante, todo o tratamento, todo o medicamento. Então, teve a alta médica do hospital, o acompanhamento, não sendo na rede credenciada, mas sendo com o médico que realizou o transplante, eu sempre falo para os meus clientes assim: junta 10 consultas e me envia. A gente vai judicializando e pedindo o reembolso judicial a cada 10 consultas. Mas via Certo. administrativa, normalmente os planos não reembolsam. Tá. Ela está dizendo aqui que o transplante dela foi coberto pelo convênio. Mas aí precisa saber se esse acompanhamento que ela está fazendo de consultas é pelo convênio, Ou fora do né? Ou convênio. se é fora do convênio, né? Se ele for dentro do convênio, o convênio tem obrigação de, de pagar, né? Agora, se ele foi feito fora do convênio, se ela está fazendo, por exemplo, pelo que eu entendi aqui, um acompanhamento com o médico fora do convênio dela. Nesse caso, o plano de saúde ele é obrigado a reembolsar ou não? Se for o mesmo médico que realizou o transplante, sim. Sim, se for o mesmo médico, né? Isso. Tá, agora se não for o mesmo médico, aí o convênio não é obrigado a pagar esse Não, reembolso, aí não é obrigado. tá certo. Bom, doutor, eu acho que a gente já está chegando ao final aqui
todas as suas dúvidas, a sua disponibilidade em discutir esse assunto com a gente e a clareza das suas informações, dos seus esclarecimentos. Espero que as pessoas tenham conseguido entender exatamente as situações que elas têm, o que elas podem fazer, como buscar esses recursos. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam hoje aqui na nossa live. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida que não foi respondida, mande para a gente pelas nossas redes sociais, que a gente passa para a doutora, e depois, uma outra oportunidade, a gente responde. E eu gostaria de dar a palavra agora, final, para a doutora. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de responder essas perguntas, de ajudar de alguma forma. Eu acho que sempre informação é necessária, entender o que eu tenho de acesso no meu contrato de plano de saúde e o que o meu médico indica. Há divergência disso? Não há. O que sempre vai prevalecer é a indicação do médico que acompanha o paciente. Essa máxima é, assim, primordial em qualquer interpretação que você faça no seu contrato de plano de saúde. Então, não pense que você está exigindo algo do plano, você está simplesmente fazendo cumprir o seu contrato, que é o essencial. E viva o SUS! Obrigada pela oportunidade e avante, né? Eu sempre falo isso, avante e vamos para o próximo, que tudo vai dar certo. Bom, a nossa live de hoje vai ficar gravada na nossa página do Instagram, assim como as nossas lives anteriores. Então, acessem, compartilhem, que a informação ela é muito importante e ela ajuda as pessoas. Então, acompanhe as nossas redes sociais do Lara Patti, a nossa página no Facebook, entre no nosso site home.apate.org.br, conheça o nosso trabalho, que é muito importante, que ele dá acesso ao transplante para as pessoas que não têm condições de se manter aqui. Então, muitos dos transplantes que são feitos pela equipe que nos dá o suporte são feitos porque a casa possibilita essas pessoas terem este acolhimento, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito importante e a nossa casa precisa de ajuda para continuar fazendo esse trabalho e ajudando a todas as pessoas. Então, acessem as nossas redes sociais, compartilhem com seus amigos, que o Lara Patti agradece, e em nome de todos os transplantados, eu agradeço aqueles que fazem a diferença ajudando o próximo. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.